e também com as criancinhas. Eu sei que há muitos pais que foram visitar os desbravadores, é por isso que nos falta aqui uma massa de gente, não é? Os desbravadores não estão cá, mas levaram os filhos mais novos, por isso hoje temos menos, mas mesmo assim eu vi muitas criancinhas a vir aqui à frente. Há alguma criança que hoje queira ouvir uma história? Há aqui alguém que queira vir cá à frente? Eu quero chamar as criancinhas aqui à frente neste momento. Eu estive um mês inteiro a ouvir histórias em espanhol e já estava um bocadinho cansado. Também é uma língua bonita, não é? À noite contava em português ao meu filho, mas na igreja foram 4 sábados em espanhol. Agora tenho de ouvir uma história em português. Olá, bem-vindos. Podem vir aqui à frente. Com licença, vou virar-vos as costas, mas não é por mal. É para dar a cara aos nossos amigos que estão aqui comigo esta manhã. Muito bem. Olá. Olá. Eu sei, é a Margarida e já vi a Ana também por aí. Onde é que está a Ana? Já vem aí, não é? Ana. Olá, tinha saudades tuas. Tudo bem? Sim. Estás de férias, Ana? Uau, que bom! Olha para isto, um abraço, um reencontro. Vamos lá. Ok. Ai, que bom! A igreja é um lugar para dar abraços, estão a ver? Aprendam, adultos, está bem? Aprendam. Ok. Muito bem. Ok. Posso-vos contar uma história? Sim ou não? Sabem que estamos na igreja, não é? E na igreja contamos histórias acerca de quem? De Jesus. E histórias estão escritas onde? Vocês gostam das histórias da Bíblia? Sim ou não? Então vamos dizer obrigado, Jesus, pelas histórias da Bíblia. Vamos dizer. Obrigado. Olha, só estas meninas aqui à frente é que disseram. Vocês não disseram. Ou dizem ou voltam para o vosso lugar. Vão dizer, obrigado, Jesus, pelas histórias da Bíblia. Vamos dizer todos juntos, eu também digo. Obrigado, Jesus, pelas histórias da Bíblia. Sabem, eu vou-vos contar uma história que vocês já ouviram muitas vezes, mas vou contar outra vez. Pode ser? Sim? Porque eu quero que vocês se lembrem de uma coisa especial nesta história. Vocês já ouviram a história de um homem que era tão rico, tão rico, tão rico, tinha uma grande casa, uma casa muito grande. Já sabes, agora não digas a ninguém. Uma grande casa. E devia ter um grande carro puxado pelos cavalos ou camelos, não sei. Naquela altura não havia assim carros como os nossos, não é? Mas havia outras coisas. Ele era muito rico. Olha, ele era o chefe de uma grande empresa. Passava muito dinheiro por aquela empresa. Era a empresa dos impostos. E sabem que mais? Embora ele fosse muito rico, ninguém na cidade gostava dele. Eu acho que nem os seus empregados gostavam dele, mas as outras pessoas é que não gostavam mesmo nada dele. Sabem o que é que ele era? Era o chefe dos cobradores de impostos. Sabem o que é que são impostos? Naquela altura, os judeus, os israelitas, tinham de pagar impostos aos romanos. Porque os romanos conquistaram aquele país na guerra e eles tinham de dar impostos aos romanos. E davam os impostos à pessoa que os romanos tinham escolhido para tirar o dinheiro às pessoas. E essa pessoa, o chefe dessas pessoas, chamava-se Zaqueu. Já ouviram a história de Zaqueu? Zaqueu era grande, muito alto, ou era pequenino, pequenino, pequenino? Muito pequenino. E digam, ele era pequenino no seu corpo, era como um anão, tens razão. E sabem o que é que também era muito pequenino na vida de Zaqueu? Era a sua alegria. Ele andava sempre muito triste, porque ele não conhecia a Jesus. E um dia falaram-lhe de Jesus, disseram, sabes que há um homem que até gosta dos cobradores de impostos como tu? Ele pensou, então, um homem que até gosta de cobrador de impostos como eu? Sim! Um homem que até gosta de cobradores de impostos como tu. Um homem que até tem um discípulo de Jesus, era cobrador de impostos.
E ele gosta tanto das pessoas, ele perdoa as pessoas, ele ama as pessoas, toda a gente lhe quer tocar e vê-lo. Ele dá alegria às pessoas. Lembram-se que o Zaqueu tinha, o que é que ele tinha muito pequenino? Alegria, ele tinha muito pequenina, a alegria no coração dele era muito pequenina, quase não existia. Ele pensou, será que Jesus me pode dar uma grande alegria? Será que Jesus pode dar-me alegria? Eu tenho tanto dinheiro, mas não tenho alegria, não tenho um sorriso na cara. Ele andava sempre assim, façam lá uma cara triste. Façam lá. Uma cara triste. Exato. Andava sempre assim. Exato, olha como o Dini está. Exato. Então veja, ele andava sempre triste. E quando ele ouviu dizer que Jesus dava alegria às pessoas, ele pensou, eu tenho de conhecer esse Jesus. E disseram-lhe, ele veio aqui à cidade de Jericó. E no dia em que Jesus estava a aproximar, o Zaqueu levantou-se depressa, disse aos servos para lhe vestirem a melhor roupa, lhe porem o melhor chapéu, levarem no melhor carro, dos melhores cavalos. E lá foi ele, que chegou lá e pôs-se no chão, foi a correr até à porta da cidade. Mas estava lá tanta gente. E as pessoas eram todas mais altas do que ele. Eu acho que até vocês são mais altos do que era Zaqueu. E Zaqueu era tão pequenino, ele começou a saltar. Ele não conseguia ver Jesus, ficou desesperado. Ele queria ver Jesus e não conseguia. Então sabem o que é que ele fez? Vocês todos sabem, digam lá. Ele correu, a Bíblia diz que ele correu. Era um homem rico, os homens já viram um homem rico a correr? Hã? Não, os homens ricos não correm, pagam as outras pessoas para correr. Ele correu e subiu aonde? A uma árvore. Qual era a árvore? A Bíblia diz que é um sicômoro. Podíamos dizer que era uma figueira. Uma figueira, brava. Mas devia ser grande, ele subiu até lá acima e ficou à espera. E o que é que aconteceu depois? Contem-me a história. O que é que aconteceu? Jesus vinha a passar com a multidão, toda a gente queria tocar em Jesus. Jesus. Toda a gente queria estar ao pé dele. E Jesus sorria para as pessoas e dava muita alegria às pessoas. E de repente, quando Jesus passou mesmo por baixo da árvore onde estava o Zaqueu, o que é que aconteceu? Jesus parou. E quando Jesus parou, toda a gente parou. E quando Jesus parou, as pessoas ficaram a perguntar, porquê é que Jesus parou? Porquê é que Jesus parou? E quem é que sabia que ele estava na árvore? Jesus sabia que ele estava lá. Jesus sabe sempre onde nós estamos. E quando Jesus parou, Jesus fez assim. Façam comigo, está bem? Façam o que eu fizer. Jesus fez assim. E quando Jesus fez assim, toda a gente, toda aquela multidão também fez assim. E olharam, o que é que eles viram lá em cima? O Zaqueu! E o que é que eles fizeram? Sabem o que é que eles fizeram? Não, calma, o que é que as pessoas fizeram? Começaram a rir-se. Olha o grande cobrador de impostos, tão rico, mas é tão pequenino, teve de subir à árvore. E Jesus? Jesus gozou com ele. O que é que Jesus fez? Jesus disse assim, eu acho que Jesus sorriu para ele e disse assim, Zaqueu, desce daí de cima, Zaqueu, anda cá para baixo, eu hoje preciso de ficar em tua casa. Quando Jesus disse que ia ficar na casa do Zaqueu, o que é que vocês acham que ele sentiu? Acham que ele ficou triste? Alegria! Acham que ele ficou triste? Ele ficou alegre porque agora Jesus ia à sua casa. E sabem o que é que ele fez naquele dia? Deu metade de todo o seu ouro, toda a sua prata, metade de todas as suas riquezas deu aos pobres. E às pessoas que ele tinha roubado, ele deu 4 vezes mais dinheiro daquele dinheiro que ele lhes tinha roubado. Já viram? Que maravilha! Vocês também querem ter alegria no coração? Querem ter Jesus no coração? Quando vocês querem ver Jesus como Zaqueu quis ver Jesus, acham que Jesus olha para vocês? Sim ou não? E se vocês querem que Jesus entre no vosso coração, acham que Ele vai entrar? Sim ou não? Sim! Então vamos orar, está bem? Vamos pôr de joelhos e pedir a Jesus que entre no nosso coração e na nossa casa hoje. Vamos pôr de joelhos, ok? Vocês vão repetir comigo a oração, ok? Ok? Diz, querido. Não é preciso. Olha, eu tenho aqui, estás a ver? É um microfone pequenino como o Zaqueu, mas dá para a minha voz. Ok, pode sentar. Obrigado pela ajuda. Ok, vamos orar.
Querido Jesus, obrigado, porque tu sabes onde é que nós estamos e olhas para nós com amor, com carinho e entras na nossa casa e no nosso coração. Vem morar em nós hoje e dar-nos muita alegria. Pedimos no teu nome. Amém. Muito obrigado. Podem voltar para o vosso lugar. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, da transgressão também que oculta for. Limpa-me o ser dos vis pecados meus, conforme brome deste meu Deus. Faz-me inflamar e consumir de amor, pois quero-te glorificar, Senhor. Todo o meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Sei que do céu o avivamento vai a começar em mim, indo além. O teu poder, tuas bênçãos e favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Neste mês que passei em Espanha, tive a oportunidade de refletir um pouco. E eu acredito que o diabo não quer que os pastores parem para pensar. Pude pensar, pude avaliar a minha vida, aquilo que tinha sido o último ano,
Passei um ano, desde que tinha estado ali a última vez. Quando estou em Sagunto, subo a montanha, uma pequenina montanha, em Colonge há uma grande, em Sagunto há uma pequena, mas dá para subir e cansar. São 3 montes, na realidade, subo até ao sítio mais alto que eu encontro e passo algum tempo a orar e comecei a pensar na minha vida. Eu e os meus colegas tivemos aulas, tivemos uma disciplina muito interessante. O professor ajudou-nos a perceber que precisamos de pensar nas bases do nosso ministério, naquilo que é mais importante. Lembrei-me, sobretudo, de uma citação do Espírito de Profecia, que antes até de começar o meu trabalho como pastor, ficou gravada no meu coração, muitas vezes me lembro dela, mas este mês tomou uma dimensão muito forte no meu coração. Diz que Satanás vai fazer com que o ministro do Evangelho esteja tão ocupado que não tenha tempo para a coisa essencial, que é a sua relação com Jesus Cristo. E dou graças a Deus porque no último ano não passei um dia sem orar, sem ler a minha Bíblia, mas Deus ajudou-me a perceber que precisava de voltar atrás em algumas coisas que não estavam muito bem. Quando nós participamos numa Santa Ceia, é o momento de avaliar a nossa vida. É o momento de pensar como é que temos vivido a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E disse também: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. No passado, nós abusámos um pouco deste ensino. Dizíamos que se uma pessoa não estivesse bem com Deus, se não estivesse super santa, se não fosse um super cristão e membro da igreja, não podia. Aliás, eu lembro-me de ter crescido a ver o meu pai e uma mãe com uma atitude estranha. Era que nas semanas ou nos sábados de manhã em que eles discutiam um com o outro, depois na Santa Ceia, ou um ou o outro ou os dois ficavam sentados, ninguém ia fazer o lava-pés e não iam participar da Santa Ceia. Nós abusámos deste ensino. Dissemos que temos de fazer um exame tão grande, temos de estar sem pecado para participar na Santa Ceia. Não, irmãos. Jesus disse: este é o meu sangue derramado por quem? Pelos justos que não precisam de um Salvador. Jesus disse: veio salvar a quem? Aqueles que estão bem? Não, veio para nós. E a Santa Ceia, se não é este o momento de nos reconciliarmos com Deus e uns com os outros, então que momento é que vamos ter? É o momento. É agora, aproveitem a oportunidade. É para vocês. Jesus amou Zaqueu. Veio por ele. Até o chefe dos cobradores de impostos Jesus amou. E até a ti Jesus ama. Meu querido amigo, minha querida amiga. Jesus ama-te. Ama-te com um amor mais forte do que a morte. Sejas tu quem fores. E esta cerimónia é dedicada a ti. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Em memória daquilo que eu fiz por vós na cruz e que quero fazer no vosso coração a cada dia. Esta quinta-feira, eu fui fiel a uma decisão que eu e os meus colegas tomámos este mês, os espanhóis e os portugueses, tomámos uma decisão. Decidimos jejuar durante 7 semanas, um dia por semana. Não se aflijam, não vou jejuar as 7 semanas todas sem comer, não é? Desaparecia. Mas isto fez-me lembrar que no início do meu ministério, eu não passava um mês, pelo menos um mês, eu jejuava todos os meses, a primeira segunda-feira do mês eu jejuava, ia para a natureza, ia falar com Deus, ia ler a minha Bíblia, deixava as responsabilidades do ministério, da obra de Deus, e ia estar com Deus. E passados 9 anos, eu tinha perdido esse hábito. Mas este mês pudemos estar um dia inteiro na natureza, a jejuar, a orar, a sós e depois em pequenos grupos. E Deus lembrou-me: Daniel, lembras-te do que tu fazias no princípio? Que dedicavas pelo menos um dia por mês a jejuar e a orar. Ias estar comigo. Não era bom, Daniel? Então eu tomei a decisão, no fim destas 7 semanas, se não for mais, pelo menos um dia por mês, eu quero jejuar e orar. E estas 7 semanas eu estou a vivê-lo, já foi a 3ª semana. Esta quinta-feira de manhã, pude passar a manhã com Deus. E eu vivo, faço este sacrifício por amor a Jesus, vivo em Vila Nova de Gaia.
uma grande cidade. E os irmãos sabem que ali nós vamos à janela, eu nunca tinha vivido isto na minha vida, foi a primeira vez. Eu vou à janela do meu quarto e eu vejo prédios. E vou à janela da cozinha e vejo prédios. E vou à janela do quarto do meu filho e vejo prédios. E vou ao meu escritório e só vejo prédios. Isto para mim é um sacrifício, irmãos, honestamente. Detesto isto. Eu gosto de ver os campos e as árvores que Deus fez. Vou à sala e vejo uma árvorezita lá embaixo. Lá embaixo que nós vemos no quinto andar. Então eu pensei, eu tenho de sair daqui. Vou jejuar, mas vou com Deus para a natureza. Só que, irmãos, há tanta gente a viver à volta de Vila Nova de Gaia. Eu conduzi, mas é só populações à volta. Sempre. Casas, pessoas. Eu queria estar a sós com Deus. Lembrei-me, há um sítio que eu vi umas montanhas. Fui a conduzir para lá, demorei 1 hora. Às voltas, demora-se só meia hora, acho lá, mas às voltas, à procura de um sítio para estar a sós com Deus. E quase que desisti, porque é tanta gente que vive aqui à volta. Mas encontrei uma barragem. E passei por um sítio que parecia uma estrada um bocado deserta, com muitos eucaliptos. Passei, vi um edifício da EDP, dei meia volta e voltei e disse, é mesmo aqui. Era ao lado do edifício da EDP, vi um sítio, é aqui que eu vou estar. Quando eu jejuo, sou tão magrinho, fico com frio. Era um lugar ao sol. É para ali que eu vou falar com Deus. Tinha uma vista sobre a barragem. E passei outra vez pelo edifício da EDP, mesmo ao lado do sítio que eu pensei, vou ficar ali a orar. Eu tenho a fotografia no telemóvel, ainda não tive tempo de passar para o computador, mas se quiserem venham ter comigo no fim, eu mostro, está bem? Naquele edifício da EDP, no muro, estavam escritas 3 palavras, em letras garrafais, cada letra era deste tamanho assim. As palavras eram: Jesus te ama. Jesus te ama. Deve ter sido escrito por um brasileiro ou por uma brasileira. Louvado seja Deus pelos brasileiros em Portugal. Escrevem coisas que falam ao coração dos portugueses, às vezes. Jesus te ama. Jesus ama. Esta é a mensagem da Santa Ceia. Jesus deu o seu sangue por ti. E como é que está a tua relação com Jesus? Como é que está a tua relação com Deus? Será que Deus está a ser a prioridade na tua vida? Será que Deus é o primeiro em quem tu pensas quando acordas? Será que Deus é o último em quem tu pensas quando te deitas? Será que Deus é aquele para quem tu te viras como a flor se vira para o sol? Será que Jesus e o seu amor são a coisa mais importante da tua vida? Examinai-vos a vós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de avaliarmos a nossa relação com Deus. Porque, irmãos, vocês sabem que eu gosto das doutrinas da Bíblia. E quero pregá-las até morrer. A palavra de Deus. Mas as doutrinas, sem o Cristo, não são nada. Como é que está a tua relação com Deus? Como é que tu vives os teus sábados? Como é que tu vives os teus momentos de oração? Perdeste o entusiasmo ou é os momentos mais felizes da tua vida? Eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus em Colossenses. Há vários capítulos na Bíblia que nos podem ajudar a fazer este exame pessoal. Mas eu acredito que Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, podem ler tudo em vossa casa, hoje não vamos ler tudo aqui. Mas Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, pode-nos ajudar a fazer um exame à nossa relação com Deus, à nossa espiritualidade. Pode-nos ajudar a perceber se somos realmente pessoas que amam a Deus de todo o coração. Quando perguntaram a Jesus qual é o primeiro mandamento da lei, o que é que Jesus respondeu? O que é que Deus mais quer de ti e de mim? O quê? O que é que Jesus disse? Ir à igreja todos os sábados de manhã. É importante, é ou não é? Jesus ia todos os sábados de manhã, por isso temos de ir, para seguir o seu exemplo. Mas o que é que Jesus mais quer de ti? Que vistas um fato novo quando vais à igreja. É isso? Foi isso que Jesus disse? É importante porque se fizeres o que Jesus disse, vais procurar apresentar-te da melhor maneira diante de Deus. Mas não é o mais importante. O que é que Deus mais quer de ti, meu amigo?
O que é que Deus mais quer de ti? O que é que Jesus disse quando lhe perguntaram qual é o primeiro mandamento? Na realidade, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Na realidade, Jesus estava a dizer, o que eu mais quero de ti é que tu conheças o meu amor e que me ames porque eu te amei primeiro e me ames de todo o teu coração. Portanto, Colossenses capítulo 3, verso 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, a Santa Ceia é o momento de examinarmos a nossa fé, de examinarmos a nossa relação com Deus e a nossa vida. Será que temos mais prazer nas coisas de Deus ou nas coisas desta terra? Com quem é que nós gostamos de falar? Será que falamos mais depressa com pessoas humanas ou será que a nossa maior alegria é falar com o nosso Pai do céu? Onde é que nós gostamos de ir? Será que vimos à igreja de manhã fazer um sacrifício para ir onde gostamos de ir depois durante a semana ou no sábado à noite? Irmãos, será que vir à igreja é o lugar, é aquilo que nós mais gostamos de fazer? Examina-te a ti mesmo. Pensa na tua relação com Deus. O que é que tu gostas de ler e de ver no YouTube? O que é que é? Tens mais prazer em ouvir uma pregação e uma música especial de louvor a Deus no YouTube? Ou um vídeo que te faz rir até não poderes mais? Não é que ouvir a Bíblia e cantar a Deus tenha de ser triste, não, mas deve ser a alegria mais pura que tens no coração. Pensas nas coisas que são do céu? Pastor, isso é fácil para si, você é pastor, pode pensar nas coisas do céu todo o dia. Eu tenho de trabalhar. Meu querido amigo, deixa-me dizer-te que nada nesta vida se compara à alegria de ter Jesus na nossa casa. Zaqueu, o trabalho dele deixou de ter importância no momento em que Jesus entrou na sua casa. O trabalho dele melhorou, porque agora o trabalho dele era dedicado a Deus. Em que coisas é que tu gostas de pensar? Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Meu querido amigo, já mataste os desejos maus que Satanás implantou no teu coração, na tua mente? Já mataste os maus hábitos de sensualidade? Que as mulheres são muito tentadas, mas os homens, eu sou homem, são mais tentados. Já mataste isso? Que imagens é que tens visto na internet? Louvado seja Deus! Irmãos, ouçam-me bem. Irmãos, irmãs também, mas irmãos, ouçam-me bem. Louvado seja Deus que durante um ano a trabalhar nesta igreja, e apesar de ter conhecido alguns de vós mais de perto, outros não tanto, mas quem sabe ainda conhecerei, não suspeito de ninguém. Louvado seja Deus, não há ninguém nesta sala de quem eu suspeito que anda a ver coisas obscenas na internet. Louvado seja Deus, não há. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa preocupante. É que os estudos que são feitos, mesmo dentro da Igreja Adventista, dizem que os Adventistas não são santos nenhuns. Portanto, é possível que haja aqui alguém que eu não saiba, mas que Deus sabe, que está a ter uma luta. Deus ama-te, Jesus ama-te. Jesus está a chamar-te. Jesus quer dar-te algo melhor do que aquilo que Satanás te dá. Querido amigo, querida amiga, já mataste os desejos maus da tua alma? Examina-te a ti mesmo. Este pão e este cálice é um símbolo do amor de Jesus vertido na cruz do Calvário por ti, para te dar o poder para uma vida nova, para te dar perdão, para te dar força para deixares essas coisas, para te dar força para viver uma vida cheia de gratidão a Deus pelo amor de Jesus. Porque Jesus carregou com isso que tu fazes. Jesus carregou com isso naquela cruz. Querido amigo, querida amiga,
Já deixaste a glutonaria? Sabem que vocês olham para mim e devem pensar, não sei, se eu estivesse no vosso lugar, eu olhava para o pastor e pensava assim, aquele pastor pode ter muitas tentações, mas a comer e beber, de certeza que não é tentação para ele. Pois enganam-se. E enganam-se muito. Desde que eu nasci, eu acho que logo quando saí da barriga da minha mãe, a minha mãe disse, filho, estás magro, tens de comer. E eu cresci assim. Todos os dias eu sentava-me à mesa, filho, estás magro, tens de comer. E quando não me apetecia mais, dizia, filho, estás muito magro, tens de comer. Eu acho que aquilo entrou, foi o verso da Bíblia, da mente da minha mãe, que mais ficou aqui gravado. E todas as vezes que eu me sento à mesa, sabem o que é que eu penso? Estás magro, tens de comer. Então eu como. E depois a minha mulher faz comida que eu gosto. Comida saudável, vegetariana. Muita fruta, muitos frutos secos, muita coisa boa. Só que mesmo nas coisas boas nós podemos exagerar. Jesus, quando falava acerca dos perigos dos últimos dias, disse, cuidado, que os vossos corações não se encham de glutonaria. E para mim é uma tentação, irmãos. É uma tentação. Eu como mais do que preciso, muitas vezes. Porque Jesus ensinou-nos que nós não vivemos para comer, não é? Há coisas mais importantes, não há? Se calhar, não sei, mas se calhar há outras pessoas nesta sala com o mesmo problema que eu. E se calhar estamos a comer coisas a mais. Ou se calhar estamos até a comer coisas que não nos fazem bem, que Deus não criou para nós comermos. És tu um verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão sabe que Jesus o ama e que Jesus quer que ele seja saudável. E o apóstolo Paulo fala destas coisas. Portanto, meus irmãos, eu tenho de falar. A avareza, o amor às riquezas, pelas quais coisas vem a ira de Deus, verso 6, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há brasileiro, nem português, nem espanhol, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, Cristo é tudo em todos. Amém? Irmãos, eu sonho com uma igreja assim. Com uma igreja cheia de Cristo Jesus. Cheia do amor de Deus. Na noite em que Jesus foi traído e lavou os pés aos seus discípulos, Jesus disse algo importante. Jesus disse que os seus discípulos nesta terra seriam conhecidos não por serem vegetarianos, nem por virem à igreja ao sábado, embora estas duas coisas sejam importantes. Nem por comerem muito ou pouco, nem por verem isto ou aquilo, mas seriam conhecidos por uma coisa que eles teriam entre eles. Que, embora exista parecido lá fora, o real, o verdadeiro, só existe em quem está unido a Jesus Cristo de todo o coração. Para que Cristo seja tudo em todos, Ele disse, dou-vos um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei. Como eu dei a minha vida por vós. Como eu chorei por vós. Como eu perdoei. Perdoem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Abracem-se uns aos outros. Como eu vos abracei na cruz. E assim todos conhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Eu gostaria que participássemos nesta cerimónia. Num espírito de amor, de perdão. Num espírito de arrependimento também. Pedindo a Jesus que à medida que o nosso irmão ou a nossa irmã lava os nossos pés, que Jesus lave o nosso coração. E que Jesus nos prepare para esse céu onde Deus e Cristo são tudo em todos. Eu gostaria de me ajoelhar e entregar estes momentos que vamos viver nas mãos de Deus. Alguém gostaria de se ajoelhar comigo? De pedir, Senhor, visita-nos nesta Santa Ceia, visita-nos neste lava-pés. Dá-nos um espírito de amor por Ti e uns pelos outros, o Teu Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, é bom estarmos na Tua presença, Senhor, mas cada um de nós tem coisas no seu caráter, na sua vida, nos seus hábitos,
que magoam a Jesus. E nós queremos confessar os nossos pecados aqui esta manhã. Sabemos que Jesus não veio chamar os justos, mas veio chamar-nos a nós, pecadores, ao arrependimento. E nós queremos pedir, Senhor, que pelo sangue que verteste por nós na cruz do Calvário, nos ajudes a perceber aquilo que temos feito que nos tem separado de Ti. Mas, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a perceber também que a nossa força de vontade, a nossa boa vontade, os nossos esforços não poderão transformar o nosso coração, não poderão mudar a nossa vida. Ajuda-nos a olhar para Jesus, a querer estar com Ele, a passar mais tempo com Ele, a jejuar se for necessário. Ajuda-nos individualmente a nos consagrarmos completamente a Ti. E, Senhor, vem cumprir o Teu desejo e a Tua vontade para esta igreja. Mesmo para os irmãos e irmãs que não estão aqui, as famílias que nos faltam aqui hoje. Vem, Senhor, abraçar-nos. Vem fazer desta igreja uma igreja cheia do amor de Cristo, do amor genuíno e supremo por Ti e do amor uns pelos outros, o amor cheio do nome e da fragrância do caráter de Jesus Cristo. Vem visitar-nos nesta Santa Ceia, Senhor. Que seja um momento de transformação para cada um de nós que vai participar e até para alguém que não queira participar, mas que esteja aqui no nosso meio. Abraça essa alma, Senhor. Dá-lhe a certeza do Teu amor para que em breve possa participar connosco destes símbolos. Mas abraça cada um de nós, que ao lavarmos os pés aos nossos irmãos, possamos orar com eles, não de uma forma de rotina, não de uma forma formal, mas desejar todo o bem do universo, todo o bem que está no teu coração para esse irmão. Possamos orar e interceder com fé, possamos abraçar-nos no amor do Espírito Santo. E que ao participarmos dos símbolos do teu corpo e do teu sangue, possamos fazê-los com a alegria da salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então separar-nos agora e proceder ao lava-pés. Ir para a sala.